Mãos ao alto. Um assalto hermenêutico está em ação. Para que você entenda melhor, um assalto à palavra de Deus. A palavra de Deus nunca foi tão atacada como está sendo nos dias de hoje. Isso você já está cansado de ouvir, talvez? Mas atacar a palavra de Deus é também colocar tradições acima da própria palavra de Deus. É eu me apropriar de versos bíblicos para defender os meus gostos pessoais e o meu ponto de vista e fazê-lo prevalecer sobre as outras pessoas. E quando isso acontece, se utiliza versos que não falam exatamente sobre aquilo que eu estou falando, nem de maneira explícita, nem de maneira implícita. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo na Bíblia, nem todas as crenças na Bíblia está de maneira explícita. Mas tem crenças que você, retirando os princípios bíblicos, você consegue perceber que aquilo é errado. Por exemplo, na Bíblia não tem nada claramente dizendo não usar as drogas, por exemplo. Não tem. Se você for procurar aí na Bíblia, você não vai achar. Aí você vai começar a falar, na Bíblia não está isso claro. Então quer dizer que eu posso usar droga? Não. Na Bíblia não está escrito não usar as drogas, mas está escrito o princípio de cuidar do corpo, o corpo como templo do Espírito Santo e tudo mais, né? Então, apesar de não estar claramente aquilo ali, através dos princípios de cuidar da saúde, de cuidar do corpo, você percebe que toda ação que vai contra o seu corpo é errado. Agora, diferente do não matarás, o não matarás é um mandamento que está explícito, ali está escrito, não matarás. Mas tem uma terceira questão muito complicada, que é quando você usa texto que não tem nada a ver, que não fala nada sobre o assunto que você quer defender, mas você o utiliza para defender o seu assunto, o seu ponto de vista. Você não vai até o contexto onde esse texto foi escrito, você não vai na ideia original do autor para saber o que é que o autor quis dizer, para quem ele estava querendo dizer e como se aplicaria essa mensagem nos dias de hoje. Isso é muito importante para o verso bíblico. Isso não se aplica só à Bíblia, tá? Eu estudando história, fazendo primeiro semestre, minha primeira matéria foi história, historiografia, interpretação de textos historiográficos. E ali diz sobre a ideia, sobre a intenção original do autor que escreve o texto. Porque aí você corre muito risco de ser injusto e fazer uma aplicação errada do verso bíblico. E é claro que tem aplicações que são feitas erradas do verso bíblico que não vão causar grandes problemas, mas tem aplicações erradas que, se forem feitas, podem causar sérios problemas doutrinários. E aí nascem várias doutrinas, né? Desde um extremo até o outro. Tem doutrina que desacredita da Bíblia como um livro inspirado, que você tem que olhar a Bíblia com um olhar crítico, como você olha um documento qualquer, ou seja, para eles a Bíblia é um livro qualquer que você vai olhar com um olhar crítico, e não como regra de fé e prática. Negam os milagres da Bíblia, dizendo que tudo que foi escrito na Bíblia não é sobrenatural, isso é invenção, que os endemoniados na Bíblia na realidade eram doentes mentais e outras coisas aí que a gente pode estar trabalhando no decorrer dos vídeos. Tem outros extremos aí que se apropria da Bíblia e acha que a Bíblia é gaveta de tradição. Que, não, eu não gosto de determinado tipo de música. Então, cadê na Bíblia? Onde que eu posso achar na Bíblia aqui para eu defender aqui que esse tipo de música está errado? Porque eu não gosto, né? Na realidade é o gosto acima da palavra de Deus. Ou seja, eu já começo indo à Bíblia para defender unicamente o meu gosto. É claro que não tem como eu abrir esse livro sem pressuposições, né? Totalmente esvaziado das minhas convicções, não. Mas existe aí um equilíbrio que você não pode também usar a Bíblia para defender um ponto de vista seu. Parece que você precisa ser muito honesto e sincero com Deus e com você mesmo para você se questionar se o que você acredita até aqui é fruto do que da base bíblica ou só porque você ouviu alguém pregar na igreja. Porque quantas afirmações que eu já ouvi de irmãos, nossa, é isso, é aquilo. Aí eu falo, mas onde está escrito isso, irmão? Então eu ouvi um pregador dizendo, opa, já está errado.
Precisamos criticar o que o pregador diz. Não, a Bíblia é regra de fé e prática, mas precisamos... o uso que as pessoas fazem da Bíblia precisa ser olhado com olhos críticos também, para ver se está de acordo com o que a própria Bíblia diz. Entendeu? Agora tem pessoas que elas com uma mentalidade extremista, quando você discorda da aplicação que ela faz do texto, ela fala, você está discordando da palavra de Deus, como você ousa? Ou quando usa Ellen White, você está discordando de Ellen White, como você ousa? Não. Na realidade, isso é um espantalho que você está criando para dizer que eu estou contra a Bíblia. Na realidade, eu discordo da sua interpretação. É diferente de eu discordar da Bíblia em si. Se eu discordasse da Bíblia em si, eu recorreria a fontes externas para dizer que a Bíblia é um livro ruim. Eu não estou fazendo isso. Eu, na Bíblia, provo que aquela crença que a pessoa coloca é errado. Entendeu? Ou, infelizmente, assim, é difícil manter um diálogo. É difícil. As pessoas elas estão preparadas para falar de maneira toda empoderada e na hora que você grava um vídeo respondendo, usando a Bíblia, explicando que os textos que a pessoa apresenta estão fora de contexto, o que a pessoa faz? Apaga o vídeo. Apaga o vídeo e, sem mais nem menos, sem nem assim, sei lá, né? Eu não sei que tipo de reflexão que a pessoa faz, mas apaga o vídeo lá e tá tudo certo, né? E o engraçado é que as pessoas que defendem esses vídeos, elas não vêm enfrentando o argumento, elas vêm falando, ele tem razão, porque ele fala como assim diz o Senhor, mas tipo, não enfrenta o argumento, não coloca a base bíblica nas respostas. Então você percebe que está fora do que deve ser feito, né? Da Bíblia como regra de fé e prática. Não vale mais. O que vale é a minha opinião, o que eu acho é a minha percepção das coisas. É o que eu sinto, o que eu acho que é certo, e etc. Então, isso é um assalto à Bíblia. Você furta o texto do seu contexto e da ideia original do autor e usa-o para defender o seu ponto de vista. Não existe assalto maior do que esse. Não existe desonestidade maior do que essa. Já pensou? Você gosta de quando você fala alguma coisa, alguém chega e faz uma interpretação maldosa do que você diz? É ruim, né? É muito ruim quando isso acontece. Você percebe que é uma interpretação maldosa. Você fala uma coisa e a pessoa interpreta de maneira maldosa. Não é ruim isso? Agora imagina você fazendo isso com a palavra de Deus. Como será que... O que será que Deus acha disso? É errado. Então, a gente não pode ter youtuber de estimação, pastor de estimação. Nós precisamos fazer como os bereanos faziam. Verificar na palavra se o que está sendo pregado é isso mesmo. Eu já falei sobre isso no canal. Mas parece que as pessoas estão tão com tradições tão acariciadas que agora não quer se desfazer daquilo, mesmo que não tem base nenhuma. E quando se apresenta a base bíblica, elas não têm nem base bíblica para contrapor aquilo. Não tem nem resposta. Entende? Só fala, não, tem razão, porque assim diz o Senhor, porque isso é usado em outro lugar, aí não pode usar dentro da igreja. E aí, mas Bíblia que é bom não tem. Você percebe no vídeo, sem ser o anterior, o vídeo retrasado que eu gravei. Você percebe o nível da resposta. Você não vê Bíblia. Isso significa o quê? Que a Bíblia é deixada de lado. As pessoas querem dar suas opiniões aí, mas não respeitam a Bíblia. Não tem aquela parte de examinar as escrituras, de um pouco aqui, um pouco ali. Então todo texto é um fruto de um contexto. Porque se não fosse assim, eu poderia pegar qualquer texto e defender o que eu quisesse. Por exemplo, eu poderia retirar o texto que mostra que Judas se matou e começar a defender o suicídio. Que suicídio é bom e que pode. Mas não pode assim. Por que não pode? Porque tem um contexto. Tudo aquilo que foi escrito. Então não existe essa de livre interpretação. Quer dizer, você fala aí, eu posso interpretar o que você fala do jeito que eu quero? Não. Tem regras para interpretar as coisas. Tem regras para interpretar. Entendeu? E a regra de interpretar a Bíblia é o seguinte. Ler a palavra de Deus, estudar o contexto cultural, o contexto histórico. Quanto mais você estudar, mais você vai ter noção do que o texto está dizendo. E estudar a ideia original do autor, para quem o autor disse, para que eu possa fazer uma aplicação correta
do texto bíblico para a minha vida hoje. É assim a verdadeira palavra de Deus está chegando, não o que eu acho que a palavra de Deus está dizendo, mas a palavra de Deus pura e simples. É claro que nesse processo eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me guiar em toda a verdade. Então, é um recado rápido, cuidado com quem você chama para pregar na sua igreja, cuidado com os tipos de sermão que você ouve, com quem você se inscreve no canal, analise tudo. E analise inclusive os meus vídeos também. Analise os meus vídeos também. Eu não estou dizendo para você, quem sou eu até, um simples estudante da Bíblia. Quem sou eu? Então, incluindo os meus vídeos. Analisar se realmente tem base bíblica ou não. E assim, galera, para completar uma coisa interessante aqui. Eu procuro, assim, orar a Deus e tomar esse cuidado, né, para eu não defender, assim, meramente um gosto pessoal. Tanto prova que as músicas que mais falam comigo, sim, são as músicas mais calmas. Eu prefiro cantar músicas mais calmas, embora tenha uma outra que é um pouquinho mais alegre. E são as músicas que mais falam comigo. Eu nem gosto de música. As músicas mais barulhentas nem falam muito assim ao meu coração, entendeu? Quem me conhece sabe. Quem já viu eu cantar sabe disso. Entendeu? Agora sim, eu não posso usar a percepção pessoal do Paulo sobre música só porque a música calma ela fala mais ao meu coração e querer colocar as minhas impressões acima da palavra de Deus e usar isso como forma de impor o meu gosto pessoal perante os outros. Quer dizer que porque esse estilo musical ele fala mais comigo, quer dizer que ele vai falar também com o outro e com o outro e com o outro. Não é assim, né, que funciona. Então aqui isso não é ganho pessoal nenhum pra mim. Eu canto músicas mais calmas, tem gente que não gosta. Tem uma galera mais jovem que não gosta do estilo de música. Eu já ouvi pessoas dizendo que eu canto música melancólica demais. Então tem gente que Deus fala com uma música um pouquinho mais alegre. Eu já ouvi uma música ou outra mais alegre que falou profundamente ao meu coração. Mas assim, analisando em retrospectiva as músicas que eu já ouvi, cantei, as músicas mais calmas são as que mais falaram profundamente ao meu coração. Entendeu? Então isso não tem ganho pessoal nenhum. E aqui, assim, eu gravei esse vídeo retrasado, não foi para querer assim, defender um gosto pessoal e tal. É porque a Bíblia corre perigo. É muito mais do que você defender um uso de instrumento ou não. É muito mais do que isso. Se você acha que é porque eu estou querendo defender bateria, e para mim não faz a menor diferença. Para mim não faz a menor diferença. Entendeu? O que eu estou defendendo aqui é a palavra de Deus, porque as pessoas estão usando a palavra de Deus para impor as suas ideias sobre os outros. E quando não é assim, elas ficam aí indo no Instagram dos outros bombardeando as pessoas, entendeu? Com palavras aí de acusação infundada, entendeu? Então, a minha preocupação é a palavra de Deus sendo usada para defender gostos pessoais e tradições egoístas. Você lembra na época lá, quando o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses sobre os costumes judaizantes? Que é claro que o sábado não se enquadra aí, eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, tá? Para quem quiser saber. E olha que a circuncisão foi instituída por Deus, hein? Mas depois da cruz do Calvário ali, não era necessário mais. Mas tinham judaizantes que queriam continuar a tradição. E quando você pega essas outras tradições aí sobre o que tipo de música que é mais que agrada a Deus ou não, né? Que é um debate válido, mas que você começa a colocar que um instrumento é errado e outro não, sendo que na Bíblia, no próprio livro de Salmos, se utiliza dos instrumentos de percussão, entendeu? Então você está querendo impor o seu gosto pessoal perante as pessoas. E não é isso, não vale, isso vale para os dois lados. Eu não estou querendo convencer você a gostar de música com bateria, não estou querendo convencer a você não, você tem que gostar, você tem que, entendeu? Eu vou dizer um caso que aconteceu comigo. Eu já cantei numa igreja tradicional, que a moça que me chamou para cantar lá falou assim: Paulo, na nossa igreja temos esse costume. Você precisa vir de terno e gravata e cantar músicas só de piano, assim, sem nenhuma percussão. Eu não sou um cara de ficar brigando. Eu entendi, eu respeitei. Eu falei, se a cultura da igreja é essa, porque a maioria da igreja
E pelo que eu percebo, a maioria da igreja se sente bem assim. Então por que eu vou desrespeitar, não é? E, e ela ainda falou pra mim que eu só poderia cantar músicas de composição adventista, né? Eu achei muito engraçado isso, mas eu não quis arrumar confusão, né? Porque a maioria das músicas do Inário não é composição adventista, né? Tem gente que há quem defenda em pleno século XXI que a gente só pode cantar músicas de compositores adventistas, sendo que Castelo Forte de Martinho Lutero, ele não era adventista, né? E muitas outras, Graça Excelsa não era de um adventista. E muitas outras, entendeu? Achei engraçado isso. Mas não quis discutir. Agora, quando começa a partir para imposição, é complicado. Pelo que eu entendi no contexto ali, a igreja se comportava daquele jeito. Fui lá, respeitei, coloquei minha gravata, cantei músicas mais calmas, porque eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. É as que eu mais gosto mesmo. Mas tem igrejas que ela tem um público mais mesclado, que tem mais jovens e tem mais idosos. Então é preciso o quê? Você mesclar. Você mescla músicas do Inário e mescla músicas do CD Jovem para que ambos os públicos se sintam alimentados. É assim que eu penso. Nenhum impondo para cima do outro. Entendeu? Eu acho que o mesclar é uma coisa muito sábia. Agora você não pode querer impor, como alguns canais aí fazem, né? Depois que a gente mostra na Bíblia que tá errado, você exclui o canal. O canal não, né? O vídeo. Mas é isso aí, gente. É só uma nota de explicação para os meus inscritos do canal aí. E que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e até mais.